Olá pessoal, hoje vou falar sobre os tipos de variáveis. A gente pode ver a variável como sendo um espaço na memória que a gente reserva para guardar alguns valores, alguns dados que a gente vai querer usar posteriormente. Porém, o espaço de memória que a gente reserva, ele pode ter tamanhos, características diferentes, a depender do tipo de dado que eu quero guardar. Se eu quero guardar um número inteiro, eu preciso de um tamanho de memória diferente do se eu precisar guardar um número real. Então, quando nós vamos utilizar uma variável, isso dependendo da linguagem de programação, a gente precisa definir o tipo dessa variável. Algumas linguagens suprimem isso, por exemplo, o Python, ele identifica automaticamente e já armazena o valor no espaço adequado. Porém, algumas outras linguagens, como por exemplo o C Sharp, você precisa identificar o tipo da variável que é. Eu vou apresentar aqui hoje as variáveis que são utilizadas no Portugal, que é a linguagem de programação do Visual G, que é um software muito bom para quem está começando a programar. O primeiro tipo que normalmente a gente trabalha de variável é a variável do tipo inteiro. Essa variável aqui, ela vai ter a característica de somente armazenar números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 mil, só que ele não armazena números com vírgulas. Então, por que tem isso? Porque aí, quando você reserva esse espaço de memória, pode ser um espaço pequeno de memória, que o computador não precisa guardar um espaço que vá caber números com vírgula, então o espaço é mais reduzido. Se eu vou utilizar um número com vírgula, aí eu já preciso declarar a variável como sendo do tipo real. E também tem uma outra característica. Se eu tentar armazenar um valor com vírgula numa variável real, numa variável inteira, eu não vou conseguir, vai dar erro no meu programa. E isso já evita que, por exemplo, um dado tipo idade, dificilmente a gente vai trabalhar com, eu tenho 10 anos e meio. Não se usa, a gente normalmente usa o número inteiro. Então, o valor inteiro também tem essa característica. Além da otimização da memória, ainda faz uma certa validação, um check aí pra gente. Os números reais já podem guardar 10,5, 10,45. Posso guardar com números depois da vírgula, né? Com casas decimais. Porém, tanto inteiro quanto real guardam somente números. Se eu quiser guardar informações de um tipo de texto, uma cadeia de caracteres, lembrando que um texto ele é interessante porque ele não é um valor, né? Percebam, eu estou aqui colocando tipos de variáveis, certo? Eu guardei a letra T, a letra I, a letra P, a letra O, a letra S e o espaço. Então, eu tenho vários tipos de caracteres, incluindo aqui no caso o espaço, que eu vou armazenar a cadeia deles, eu vou armazenar todos esses caracteres, um por um. Então, aí a gente utiliza caractere para armazenar cadeias de caracteres. O número 1 também é um caractere, embora seja um número, ele é um caractere que ele pode ser armazenado como um texto, certo? Então, qual o critério? Normalmente, se eu não vou realizar nenhuma expressão algébrica, não vou somar, multiplicar, dividir, eu armazeno como caracteres. É o caso de um CEP. Eu não gosto de trabalhar com CEP sendo número, porque eu estou usando ele de um formato texto. É um endereço, não é um número. Se eu não vou calcular, eu gosto de armazenar sempre como caracteres, na memória e no banco de dados. E também um outro tipo de variável muito utilizada é o tipo lógico, onde eu só posso armazenar verdadeiro ou falso. Ela vai ser interessante para diversas situações onde eu vou fazer comparativos de verdadeiro ou falso. Tá? E esses aqui são os 4 principais tipos de variáveis que a gente utiliza em qualquer linguagem de programação. Linguagens de programação mais robustas vão possuir muitos tipos de variáveis, mas essas 4 atendem uma necessidade da grande maioria das situações. Embora situações mais específicas precisam variáveis mais específicas. De maneira introdutória, essas aqui são as principais, sabendo que inteiro guarda números inteiros, real guarda números reais, ou seja, números com casas decimais, números com vírgula.
Caracteres, que nas linguagens de programação normalmente vai ser conhecido por string, guarda cadeias de caractere. E o lógico guarda verdadeiro ou falso, a gente consegue já programar bastante coisa, já consegue realizar diversas atividades. E esse, assim, é o mais básico que a gente pode falar sobre tipos de variáveis. E é isso.